Fala rapaziada, mais um conteúdo sobre Botafogo 4, Inter 0 e também sobre o futuro jogo Botafogo Estudiantes que decide aí, pode ser decisivo, né? Pode cravar de vez que a gente não vai para a próxima fase ou pode nos dar aí uma sobrevida e até uma vantagem na disputa pelas duas vagas na última rodada. Botafogo Estudiantes na quarta-feira, Libertadores. Então, pessoal, vamos aqui, ó, tem muito conteúdo, tá? Tem Thiago Leifert, tem ESPN, tem Craque Neto, tem Sport TV News, tudo para você aqui, maior compiladão de reações e de informações, comentários sobre o Botafogo para você, todo dia muito conteúdo, todo dia todos os conteúdos que saem na mídia sobre o Botafogo. Então bora lá, vamos aqui falar de Fogão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo, ó. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, vambora. Eu tenho mais um assunto com você, e que é o Vasco da Gama. Depois a gente tem que falar do Fogão também. Não, deixa eu falar do Fogão primeiro, então. Fogão, legal a vitória, mas os gols improváveis, vai? Cada golaço não é um negócio que Se você for pegar repete. o XG, cara, deve ter sido, ainda tem que ver, mas a menor relação XG e gols marcados, Não né? dá. Gols esperados, É. o Botafogo teve 0,89 de gols esperados Pois na é, porque são partida todos inteira. gols improváveis. E Muito fez gol 4 bonito. gols. Pois é, uma banda de golaço do gol de fora da área. Pô, o Arthur pegou uma de esquerda bonito, gol do Alex Telles, assim, gol do Cuiabano, tudo golaço, gol difícil, não vai acontecer de novo. Foi a tempestade perfeita, tava chovendo inclusive. É muito gol bonito, muito jogador pegando bem na bola, sendo muito feliz na batida na bola e um Inter totalmente descaracterizado. O Inter tava inteiro zoado, reserva, só que, pô, terceira paulada seguida que o Inter toma. Tomou do Corinthians, tomou do Atlético Nacional. 3 do Atlético Nacional, 4 do Botafogo. Terceira paulada seguida. E essa preocupa aqui, a sequência também do Inter. A sequência é ruim. Essa não me preocupa tanto porque, cara, foram gols muito improváveis e o Inter tava todo remendado. No primeiro tempo o Inter jogou melhor até. Teve até oportunidades também, chegou e tudo. Mas só para Botafogo, legal o jogo do Botafogo, mas leve em consideração que os gols foram muito improváveis, né? Acho que você concorda com isso também. Você nem tinha olhado o expected goals, mas, pô, não dá, só golaço. Pô. Não, quando o Botafogo faz o quarto gol, ele tinha, 5 finalizações e fez os 4 gols. Foi um negócio realmente surreal, né? Chegou e fez o gol. E é raro, né? Não, o botafoguense não tem que levar como padrão. Porém, para falar aqui de ânimo do time, né, o Botafogo também estava precisando de um bom resultado para ver se as coisas levantam. Porque tem um jogo importantíssimo contra o Estudiantes na quarta-feira, pela Libertadores. O Botafogo está numa situação complicada dentro do grupo e, 4-0 é aquele jogo que, eleva a moral. O Botafogo vinha de uma vitória sobre o Carabobo, mas uma vitória jogando muito mal e que foi salva ali no fim do jogo. Antes tinha perdido para o Bahia. Então, assim, o Botafogo estava precisando de um resultado que pudesse dar uma chacoalhada. Vamos ver. Foi culpa do Dia das Mães. Então, foi um público baixo, 7.000 e foram algumas, 7.800, mas estava, assim, eu estou divulgando, eu sou um dos maiores críticos dos baixos públicos, né, e ano passado discuti bastante também com o torcedor do Botafogo, porque achava que a torcida do Botafogo poderia ter ido mais, mas dá para fazer né, esse jogo de domingo, 20 horas, é bom para a TV, cara. É ótimo para a TV. Para você que está em casa, que já viu a rodada. Mas não existe mesmo. Mas domingo, é muito. Ou domingo, então... 20 horas. É porque domingo aqui é cultura. Domingo é todo mundo vivendo a depressão. Quando sai a musiquinha lá. É isso, cara. Você não quer estar no estádio, você vai chegar em casa 10 e pouco. É diferente de quarta-feira. Quarta-feira você já está acostumado. 20 horas é até cedo para quarta-feira. É verdade. Né? 20 o jogo horas de domingo. Quarta-feira é 20 com chuva. Ou você bota ingresso a R$10, não sei quanto estava o ingresso, mas assim, ingresso, traga sua mãe de graça. Você faz um negócio como o Palmeiras foi muito inteligente na Arena Barueri, no clássico, né? Na política de preço. Muito inteligente. Hein? Mudou a atmosfera também. Muito inteligente, muda tudo. Lá de fora do estádio estava muito bonito o estádio, a festa foi muito legal. E aí, ou você fala assim, cara, Dia das Mães, domingo, 8 da noite, probabilidade de chuva. R$10 o ingresso, sua mãe entra de graça. 60 a mais... 50 a mais entra de graça. Aí, e ainda assim, porque como também o nosso futebol depende muito da fase do time, aqui a gente também não tem tradição, cultura, principalmente dos alemães. Você já sabe que o estádio vai estar cheio a temporada inteira. Você vai jogar contra o Lanterna ou contra o Bayern de Munique, o estádio vai estar cheio, porque
a cultura lá é ir ao estádio, é estar presente pelo time. Aqui a gente depende, e entende isso, né? A gente depende de uma boa sequência do time, né? Se o time estiver jogando mal, a torcida não vai mesmo. Então, ainda tinha mais esse aspecto aí para jogar contra o público. O time do Botafogo, nesse ano, então, já que elevou as expectativas, não está cumprindo com quase nenhuma. Por sinal, já chat. que o tema... Ben, olha que vocês são muito maldosos no chat, cara. Leonardo, lamentável o seu comentário. Já que a gente está falando de Botafogo, o Lyon não tem mais chance de ir para a próxima Champions. E isso vai ter um impacto pesado na Eagle, tá? Vamos acompanhar aí como vai ser a situação do Lyon no campeonato francês com a comissão reguladora lá do Fair Play financeiro. Tem muita questão financeira envolvida que pode impactar diretamente na Eagle e, consequentemente, no Botafogo. Vai ser um verão agitado por lá para o John Textor. O Botafogo venceu o Internacional em noite de golaços no Newton Santos. Nada como uma noite de golaços para deixar o ambiente mais leve. 1, 2, 3, 4 pro Botafogo, 0 pro Internacional. Renato Paiva anda pressionado pelos torcedores, que demonstraram a insatisfação se ausentando do estádio. Apenas 7.800 pessoas compareceram ao Newton Santos, poucos privilegiados que viram uma goleada. Com menos de 10 minutos, Igor Jesus abriu o placar com um chute no canto. No início do primeiro tempo, o Botafogo em casa marca! No fim do primeiro tempo, Marlon Freitas foi perfeito no lançamento e Arthur manteve o nível da jogada na finalização. 2-0 Botafogo. Cabeça, grama, chute, finalização, rede, gol do Botafogo! O resultado é melhor que a exibição na primeira parte. Acho que a primeira parte não é parte para nós estarmos a ganhar 2-0, sinceramente. O sincerão Renato Paiva gostou mesmo foi do que estava por vir depois do intervalo. A segunda parte é toda nossa em termos de jogar e não deixar jogar o adversário. E aí nós estivemos muito bem e acaba por ser já uma segunda parte muito à imagem daquilo que eu gosto. E logo no início, de novo, Marlon Freitas lançou. De novo, chutaço de canhota. Só mudou o autor do gol, Cuiabano dessa vez, 3-0. O lateral, hoje atacante, vive um grande momento. Fiz um belo gol e não é sempre que o Dia das Mães minha mãe tá acompanhando no estádio. De novo um lateral esquerdo, de novo um chutaço bonito. Alex Telles foi certeiro, 4-0. Alex Telles! Gol! É do Botafogo! O importante é isso, o importante é vencer. Se for 6-0, 1-0, 4-0, 4-3, enfim, o importante é vencer. Cada ponto é importante no brasileiro. O Botafogo de Renato Paiva deu motivos para o torcedor voltar a ter confiança no time e voltar a ter esperança diante de um cenário decisivo que tem pela frente. Quarta-feira, o adversário é o Estudiantes de La Plata, da Argentina, pela Libertadores. O Botafogo só depende de si para conseguir a classificação para a próxima fase. Mas uma derrota pode até eliminar o time de forma precoce. A gente entende que vai ser guerra, sim, porque a gente não está classificado ainda na Libertadores e a gente vai fazer de tudo para tentar sair com 3 pontos quarta-feira para a gente seguir bem na Libertadores. Libertadores aqui no Newton, a gente sabe quanto as noites são especiais. Se o time repetir o que fez contra o Inter, é enorme a chance de fazer de quarta-feira um dia muito especial para os botafoguenses. Então, já que a gente terminou assim, vamos começar assim a nossa discussão. O jogo do Botafogo é contra o Estudiantes às 9h30, tá? Quarta-feira. Já o Internacional, por isso eu chamei a atenção, tem também um jogo, só que fora de casa, né? Pela Libertadores. E o Roger tá falando, deixa eu pegar o local e o horário. O que o Roger tá falando? O Roger tá falando que esse é o jogo mais importante do ano, por isso é em Montevidéu. Tá? A partida vai ser em Montevidéu contra o Nacional. Roger está falando que, aspas, é fundamental para o restante de 2025. E essa foi a justificativa para o time misto de ontem. Ele poupou o Vitão, poupou o Bernabé, poupou o Fernando, poupou o Alan Patrick. Chamou atenção para o fato do gramado ser sintético e de um desgaste, de repente, desnecessário, enfim.
E aí tomou mais 4, porque já tinha sofrido 4 gols do Corinthians. E mais 3 do Atlético Nacional. São 11 gols em 3 jogos. E só não sofreu gol na partida anterior porque foi contra o Maracanã. Podia ter sofrido. Foi 1-0. Ah, podia. Não sei se ia tomar 3, 4, se era uma possibilidade, mas podia. Veja só que coisa. Primeiro que vamos entrar um pouquinho nessa discussão do gramado sintético. Queria avisar aos clubes, aos técnicos, todo mundo que tem que poupar alguns jogadores em relação ao gramado sintético, que cada vez mais eles vão poupar. Porque o Botafogo já tem, o Palmeiras tem, o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense não está na Série A esse ano, mas é um time que costuma estar na Série A. Então, de 19 jogos fora, você já começa com 4 no gramado sintético. Né? Barueri é gramado sintético, Pacaembu é Barueri gramado quando o Palmeiras sintético. é mando do Palmeiras. O Palmeiras, se não manda no sintético, por isso manda só pra no falar, sintético. tem muitos, né? Hoje jogar no Allianz. Me chamou a atenção. Porque a gente vai falar disso no Atlético Mineiro, tá? Isso, o gramado atrapalhou, sintético. Inclusive, o Atlético Mineiro no primeiro tempo Sim, foi o primeiro porque é uma questão de adaptação. Mas vamos falar então, então, tudo bem, essa é uma das justificativas para poupar o time. A outra é que são 2 viagens, mas são 2 viagens que são viagens assim, né? Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, Porto Alegre, Rio de Janeiro, e Porto Alegre e Montevidéu, que dá para ir a pé. Eu acho que é isso que eu ia falar, para o Rio a viagem é mais desgastante. Então, assim, não que da torcida do Inter fosse a pé, seria do outro time que iria a pé. Até a pé vai, né? Mas é uma viagem tranquila. Então, isso também não pode entrar na conta. Que golaço, hein? Cuiabano jogando de quê? Fala aí pra mim. O Cuiabano, agora, quando for improvisado, ele vai ser na lateral. Né? Está improvisando o Cuiabano na lateral esquerda, porque a partir de agora ele já não é mais lateral esquerdo. Não. Inclusive, o Botafogo tem 3 laterais esquerdos, exatamente porque o Cuiabano não é mais. Então, é Marçal e Alex Telles. Esses são os laterais esquerdos do elenco do Botafogo. Enfim, voltando ao Inter e já comparando com o Botafogo. O Botafogo, ok, não tem viagem, mas percebeu o quê? Que precisa desenvolver um time. Precisa ver as ideias dentro do time que tem para poder ganhar jogos. Do elenco, né? Então, eu coloco o que eu tenho de melhor hoje e eu vou colocar o que eu tenho de melhor na quarta-feira. E é assim, né? Que deveria ser o tempo inteiro, com 1, 2, 3 modificações por questões estratégicas, por questões táticas ou por questões físicas, 2, 3, 4 alterações, assim, você não pode colocar. As marcas, eu já falei várias vezes assim, as marcas, a marca internacional... Quem está poupando está sendo punido, né, Lofredo? Claro, porque nós não tem como colocar time competitivo contra um Botafogo fora de casa se eu tirar metade do meu time titular. E olha, eu já tomei 2 pancadas seguidas. Eu vou tomar uma terceira correndo risco. Mas vocês ficaram com a sensação do Internacional, mesmo poupando e com um time mais fresco, ainda assim parecia fisicamente atrás do Botafogo. Então, mas eu acho até com uma forma como os 4 gols acontecem, né? O Inter teve mais posse de bola, o Inter teve mais finalizações. Principalmente no primeiro tempo. Mas assim, era um time menos qualificado do que o do Botafogo. Você pode até passar as instruções, vamos aproveitar, o time é desentrosado, vamos tentar ficar com essa bola, vamos tocar, vamos manter a posse. No primeiro tempo não fizeram isso? Não, fez, mas assim, vai caindo. A questão física, o que acontece? O jogador fisicamente está mais descansado do que os outros que estão jogando mais jogos. Isso. Mas está com menos ritmo de jogo do que os outros que estão jogando mais jogos. Pois é. Então chega uma hora que ele não sente por conta do cansaço, ele sente porque ele está fora de ritmo. Aí outra rotação, né? Eu não sei. Aí você toma a terceira pancada, e qual é a garantia que você tem que você vai colocar o time titular no meio de semana e que vai ganhar o jogo? Pode tomar uma 4ª pancada. Pode. Não, e vai marcado, né? Vai machucado para esse jogo que é tão importante. Então, antes da gente falar disso, deixa eu só botar o Roger Machado na conversa, porque ele falou sobre poupar o time. Então, antes da gente avançar para esse desafio e, obviamente, exaltar o que o Botafogo fez, olha a fila do perdão aí do Renato Paiva, hein? Vamos ouvir o Roger Machado. Aí, o jogo mais importante é o jogo. É quinta-feira o jogo do Internacional. O jogo mais importante é o próximo. Agora, nesse nós vamos poupar. Que o Inter também se complicou dando mole, né? Tá mais importante, não é só para o Roger, não. Para boa parte dos técnicos no Brasil, é mais importante poupar o time do que conseguir a vitória. Você vê técnicos fazendo substituições
piorando o time no jogo, colocando jogadores com menos capacidade, alterando o esquema para pior. Mas aí isso tudo é conversado com a fisiologia. Ó, esse jogador tem que jogar 70 minutos, esse vai jogar 30, então, mas né? Quem tem que mandar no jogo, não é a fisiologia. A fisiologia tem que dar recomendações. Mas o Zubeldia colocou o Oscar contrariando, de uma certa maneira, a fisiologia naquele jogo contra o Tajeres e custou caro. Ficou mais 2 meses fora. E aí, então, durante esse período, também. ele encontrou um outro time, porque é assim que é o trabalho dele funciona. Tudo bem, mas o trabalho em relação ao jogador especificamente... é colocar o que ele tem de melhor em campo e quando as coisas acontecerem, buscar uma alternativa para solucionar aqueles problemas que aconteceram. Você não pode trabalhar pensando, pode ser que aconteça isso, então eu vou colocar um time pior em campo que talvez eu perca um jogador. Eu tenho que colocar o melhor time possível para ganhar esse jogo e os riscos do esporte é eu perder esse jogador e quando isso acontecer, e se acontecer, porque não é... A fisiologia não garante a lesão também, Não, tá? mas eu acho que o Roger teria colocado o Alan Patrick se ele pudesse, o Bernabé se ele pudesse, com certeza. Como ele assim foi se ele alertado. pudesse? Ele podia. Naquelas, podia, mas ele deve ter sido alertado. Olha, esses jogadores estão apresentando um desgaste maior. Então é melhor não jogar. Então é melhor começar, esse jogo a gente não quer, valeu, obrigado, Botafogo, pega aí os pontos. Tranquilo, gente. Azedinho ele, né? Tranquilo, Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ele tem que jogar para ganhar, Joana. Ele joga esse para ganhar. Se acontecer alguma coisa, é quinta-feira o jogo do Inter, tá? Não é nem quarta. Não, mas aí a gente tá falando de lesão que tira o cara 2 meses. Então, mas isso não é garantido. Isso aconteceu com o Borré. Isso pode acontecer. Eu acho que tem um ponto, e o Júnior Maestro que me chamou a atenção para isso num programa de seleção que a gente fez junto, numa bancada. Ele falou, estão esquecendo de ouvir o principal, o atleta. Quando o treinador, é óbvio que você tem que respeitar a ciência, a fisiologia com seus marcadores, né? Mas Concordo. O atleta deve ser Aí eu não sei se ele foi técnico. ouvido ou não. No caso do Ferreirinha, aquela vez que a gente tava conversando aqui no News, ele sai sempre. Por que ele sai? Não, porque é uma determinação da fisiologia. Esqueceram de falar o jogador, porque o jogador falou que para ele estava tudo bem. Isso. Podia continuar. Não, e que não é uma garantia. O jogador pode até estar errado. O jogador pode até estar errado, mas se ele está se sentindo bem, o técnico precisa dele, a fisiologia não pode... E o jogo pede... Porque uma coisa é o jogo não pede, tá 4-0, opa, sai, porque aí não faz... Não precisa se expor ao risco também. Agora, eu tô perdendo, tá empatado, vai sair aqui o Pelé e vai entrar o Joãozinho das Couves. Não pode, por quê? Porque o Pelé tá para estourar, mas você precisa ganhar o jogo. Vamos ouvir o Renato Paiva, porque foi uma goleada, mas segundo o treinador do Botafogo, que eu acho que tá virando a maré aí com a torcida, viu falhas no jogo. Vamos ouvir. Segunda parte acertámos posicionamentos, acertámos dinâmicas, fomos um bocadinho mais para cima, recuperar a bola um bocadinho mais alto e ainda na primeira parte nós fazemos o 2-0 no momento em que não merecíamos, de facto, mas é um momento forte desta equipa também que é o contra-ataque e acabamos aí por ganhar alguma tranquilidade com o 2-0 sem sentir que o jogo estivesse fechado. Ao intervalo chamámos a atenção para isso, corrigimos algumas coisas e de facto a segunda parte é muito melhor, o adversário vai também caindo com os golos e acaba por ser um jogo curiosamente com uma eficácia muito boa, com momentos bons, ainda não é aquela exibição que eu possa dizer que me deixa contente, satisfeito não, mas contente. Mas também não é fácil porque estás constantemente a encontrar soluções de jogadores que caem, de jogadores que se lesionam, de castigados e por aí fora, e com pouco tempo para treinar, mas isso também tem em todas as equipas, portanto, acho que hoje o resultado é melhor que a exibição, em especial na primeira parte. Uma das grandes características do Renato Paiva é a sinceridade, né? Ele foi quase massacrado quando ele dá uma coletiva falando, gente, o time não é mais o mesmo do ano passado e tal. Agora, ele poderia dar uma floreada bonita, porque muita gente não viu o jogo, vê só o resultado e fala, o Botafogo atropelou o Inter. Ele falou, não, foi uma goleada quase culposa, os 2-0 no primeiro tempo, de fato, foram dois erros do Internacional que geraram ali oportunidades para o Botafogo. E o Botafogo tinha, acho que foi isso, acho que foram 3 finalizações do primeiro tempo do Botafogo, 2 foram para o gol, né? E 2 foram gol, ponto. Vai ver quantas finalizações ou tentativas, porque o Internacional ficava com a bola, né? A mosca de padaria ali, rondando,
Não conseguia criar nada. Isso, Essa, pra mim, é uma ótima definição. E você vai ver, Mari, vai ficar pra tua vida a mosca de padaria. Não, Você já vai falar, já olha, abracei. Mosca de padaria. Porque tá ali rondando, não sei o quê, mas não, sabe, não conseguiu ser efetivo, que é exatamente o que o Botafogo foi. Fez um belíssimo jogo? Não fez. E o Renato Paiva fala isso na coletiva. Gente, não foi o nosso melhor jogo. 4-0, professor. Mas não foi. No segundo tempo melhorou bastante. Mas Verdade. ele colocou o time para ganhar e depois que o time estava ganhando, ele Mas ele fala a real ali. Não é assim que se faz? Um bom primeiro tempo. É assim que se faz. É isso. E aí ele colocou o time para ganhar, ele desenvolveu o time e depois que ele está ganhando, aí ele começou a tirar uma peça, tira outra, aí vai pro... É isso. Já, né? Tanto o Botafogo quanto o Internacional na tela da ESPN. O Botafogo recebe o Estudiantes de La Plata e o Internacional na quinta-feira. Botafogo na quarta. Na quinta-feira, o Internacional vai ao Uruguai enfrentar o Nacional. Então a gente viu as estatísticas aí, muito mais eficiente o Botafogo realmente. Menos posse de bola, menos chutes a gol, mas em termos de bola na rede chegou e concluiu muito bem, 4 vezes ganhando por 4-0. Vamos lá para o Nilton Santos, contato com o repórter Rodrigo Jufo. Como sentiu a torcida, Jufo? No primeiro tempo, teve um momento que o Inter estava melhor em campo, a torcida começou a chiar, criticar, mas aí quando saiu o segundo, foi só festa por aí, não foi, amigo? Boa noite. Boa noite, Eduzinho, todos os amigos do Sport Center. O primeiro tempo foi bastante equilibrado. O Botafogo, é verdade, saiu na frente muito cedo com o Igor Jesus. O Renato Paiva manteve um esquema com daqueles 4 atacantes, o 4-2-2-2, podemos dizer assim, 4-4-2, com 4 homens de frente, surpreendendo com o Cuiabano sendo um desses 4 homens e flutuando muito, um ataque muito móvel com o Igor Jesus, Cuiabano, o Jefinho e o Arthur. E o primeiro tempo conseguiu, naquela pressão tradicional que o Botafogo sempre faz, sair na frente com o Igor Jesus, mas o Inter estava equilibrado, sim, estava mantendo algumas boas ações, principalmente pelo lado esquerdo. O Roger entrou com o Wesley no time titular, apesar de ter poupado vários jogadores, como vocês comentaram aí, o Vitão, o Bernabé, o Alan Patrick, nem estavam no banco na partida de hoje, não eram nenhuma opção para o técnico Roger Machado em prol do jogo da Libertadores no meio de semana. A gente lembra que o Inter vai ter que ir até Montevidéu encarar o Nacional, enquanto o Botafogo joga aqui mesmo no Nilton Santos contra o Estudiantes. Então esse é um fator que fez com que o Renato Paiva entrasse com força máxima, até porque o Botafogo estava na 16ª colocação, agora deu um salto gigantesco para a 8ª colocação, estava na beira da zona de rebaixamento, então precisava dessa vitória aqui também, enquanto o Inter já estava na 12ª colocação, no meio de tabela, acabou poupando esses jogadores de mais uma viagem em prol do jogo da Libertadores. Então o Inter estava equilibrando em ações pela esquerda, o Wesley, o Bruno Tabata e o Ramon estavam sendo muito eficientes ali, tiveram 2 oportunidades no primeiro tempo de fazer o gol, mas o John salvou o Botafogo nas 2 vezes, e aí quando o jogo estava bastante equilibrado, numa trocação ofensiva, os 2 times partindo para cima, o Marlon Freitas achou uma bela assistência, quebrando a linha alta do Internacional e deixando o Arthur livre para marcar o segundo gol. Essa talvez tenha sido a melhor partida do Arthur desde que ele chegou ao Botafogo, uma peça muito importante, ele vem atuando ali naquele lado direito onde o Luiz Henrique brilhou na temporada passada, e esse jogo parece ter sido o melhor dele com a camisa do Botafogo. A torcida estava bastante satisfeita e gritando, apoiando o Arthur, que no segundo tempo também fez uma linda jogada e deu uma assistência para o Alex Telles fazer o 4º gol. O Cuiabano, que também foi um grande destaque, deixou um gol dele em mais uma assistência também do Marlon Freitas, ele deu 2 assistências no jogo. Então esses foram os grandes personagens. O Marlon Freitas no meio campo, como sempre, um jogador muito sólido, né? Um jogador que a torcida adora muito aqui no Botafogo e estava numa grande noite com 2 assistências. O Arthur, que brilhou com um gol e uma assistência, conseguiu deslanchar agora, parece, com a camisa do Botafogo. E o Cuiabano, que entrou no ataque, parece que já estava bem entrosado ali, nem parecia que ele era lateral esquerdo, entrou no ataque e resolveu também para o Botafogo uma noite que era muito fundamental para o Renato Paiva, porque apesar da vitória contra o Carabobo, o Botafogo ainda precisava de uma atuação dessa como hoje, uma goleada, um jogo para a torcida ficar feliz, sair satisfeita com um futebol
praticado do Botafogo, e foi isso que o Renato conseguiu logo numa semana muito importante. No meio de semana, na quarta-feira, tem um jogo difícil contra o Estudiantes. Aqui o Botafogo precisa da vitória, está em terceiro no grupo da Libertadores, e o Renato Paiva precisava desse fôlego, precisava dessa vitória para o Botafogo continuar nessa semana. O Botafogo agora salta para a 8ª colocação, o Inter cai ali, acho que para a 13ª, se eu não me engano, chega a 3 derrotas seguidas, um time que no início da temporada estava invicto por um bom tempo, conquistou o Campeonato Gaúcho, agora passa por um momento de instabilidade o Internacional, e o Botafogo com essa goleada espera ganhar um ritmo para na Libertadores conseguir a vitória contra o Estudiantes e entrar ali na zona dos 2 classificados, Edu. Maravilha, Jufo, você volta já então, com mais aí com os personagens, a saída dos jogadores, então eu sei que você está em cima e a zona mista lá embaixo. Então, até já então, amigo, a gente fala já aqui no Sport Center. Bom, o Jufo destacou bem aí, né, a situação do Botafogo, depende só dele, né? 2 vitórias e se classifica. Por outro lado, pode ser eliminado nesse jogo de quarta-feira contra os Estudiantes, então todo mundo remando junto. E nesse cenáriozinho, para o atual campeão da Libertadores, tem esses destaques, né? Ele falou do Marlon Freitas, você havia falado do Cuiabano, que foi fundamental na vitória contra o Carabobo, mas talvez a grande notícia seja aí o crescimento do Arthur, né? Que realmente é um jogador que foi contratado com essa função de levar o time, de suprir ali a carência de jogadores importantes que saíram, né? Não, com certeza. Vale destacar que o Savarino, que é um jogador fundamental, aquele meia que chega ali, encosta no Igor Jesus, está fora. Há uma expectativa, uma esperança para ver a recuperação dele, é difícil. Mas então, sem o Savarino, a importância do Arthur, ela aumenta ainda mais. E ele faz uma função, quando o Jefinho está em campo, o Jefinho faz mais o lado direito, o Arthur fica mais ali centralizado. E aí até fazendo uma função que era do Almada, que também foi embora, e o Savarino, que está fora por contusão. Então é um Botafogo que o Arthur rendendo, correspondendo. O Cuiabano é uma surpresa, mais avançado, jogando bem também. Então essa expectativa, porque quarta-feira é a decisão da Libertadores. O Botafogo tem que vencer o jogo. E uma observação, né? No domingo tem um clássico contra o Flamengo. Promete esse jogo, hein? Toda a rivalidade e o Botafogo querendo voltar ali as cabeças e o Flamengo já lá. Bom, vamos falar a gente falou mais cedo, quem pegou o elevador e pulou da 16ª para a 8ª foi o Botafogo, que venceu o Internacional por goleada, e o técnico Renato Paiva está falando no Nilton Santos. Vamos lá. Boa noite. A importância é sempre aquela de nós trabalharmos em cima de uma vitória que nos dá confiança em relação aos números, à eficácia que tivemos hoje, que não tivemos em outras partidas, em outros jogos. Mas também hoje, em especial na primeira parte, não tivemos tanta bola como eu quero e gosto que se tenha. Marcámos cedo, não sei se isso afetou a equipa ou não, mas de facto não conseguimos ter o controle do jogo e o controle da bola, ou melhor, o controle da bola para mim é o controle do jogo. E nós não conseguimos ter, ganhávamos bola, perdíamos bola e dávamos posses ao Internacional mais largas do que aquilo que eu quero. Sem o Internacional criar grandes oportunidades de perigo, mas de verdade chegou muitas vezes à nossa área, ganhou vários escanteios e esse é aquilo que eu encontro neste jogo. O maior pecado deste jogo foi de facto depois do nosso golo, porque nós entramos muito bem no jogo, na minha opinião, dinâmicos, entrar ofensivamente por várias formas e por vários lados na defesa adversária até fazermos o golo. Depois vou tentar perceber se o golo mexeu com a minha equipa e não pode porque nós temos que manter os níveis muito altos e temos que, se sentimos que há condições para isso, tentar fechar os jogos. No entanto, eu vou reconhecer algo que às vezes as pessoas nunca reconhecem, é que nós não jogamos sozinhos e do outro lado está uma equipa com 11 jogadores que também jogam e às vezes dá a sensação nas análises que nós jogamos sozinhos e pronto, e que nós somos os responsáveis para fazer tudo num jogo e que nós controlamos tudo, e não. O que nós devíamos ter controlado era a bola e não controlámos. Na segunda parte acertámos posicionamentos, acertámos dinâmicas, fomos um bocadinho mais para cima, recuperar a bola um bocadinho mais alto.
E ainda na primeira parte nós fazemos o 2-0 no momento em que não merecíamos, de facto, mas é um momento forte desta equipa também, que é o contra-ataque, e acabamos aí por ganhar alguma tranquilidade com o 2-0, sem sentir que o jogo estivesse fechado. Ao intervalo chamámos a atenção para isso, corrigimos algumas coisas e de facto a segunda parte é muito melhor, o adversário vai também caindo com os golos e acaba por ser um jogo, curiosamente, com uma eficácia muito boa, com momentos bons. Ainda não é aquela exibição que eu possa dizer que me deixa contente, satisfeito não, mas contente. Mas também não é fácil, porque estás constantemente a encontrar soluções de jogadores que caem, de jogadores que se lesionam, de castigados e por aí fora, e com pouco tempo para treinar, mas isso também tem em todas as equipas, portanto acho que hoje o resultado é melhor que a exibição, em especial na primeira parte. Muito bem, de um 4-0, a gente vai para um 0-4. Direto para o Newton Santos, é isso? Tá tudo certo? Vamos lá, então, com a Gabi Marino no Newton Santos, uma chuva tremenda desde o início do jogo, um jogaço da equipe do Botafogo, né? Meteu 4-0 na equipe do Internacional, não me interessa se é misto ou não, o importante é o Botafogo do Heleno de Freitas, Botafogo do Túlio, Botafogo do Maurício, Botafogo do Luiz Gotardo, Botafogo do Manga, Botafogo do Jairzinho, para mim, um dos maiores jogadores da equipe do Botafogo. Você, com todas as informações, Gabi? Tudo bem, craque Neto? Boa noite para você, para todos do estúdio, para todos ligados aqui no apito final. Botafogo também de todos os torcedores que puderam acompanhar essa goleada de perto aqui no estádio Newton Santos, 4-0 sobre o Internacional em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, o Botafogo conseguiu aproveitar as oportunidades que teve e marcou 2 gols em um passe do Jefinho. Igor Jesus balançou a rede, abriu o placar aqui no estádio Newton Santos. Depois o Internacional teve chances de empatar com Wesley e também com o Ramon, mas John defendeu nas 2 oportunidades. E aí, o Glorioso ampliou com o Arthur aos 44 minutos. No segundo tempo, o Botafogo também voltou dominando as ações da partida e completaram essa goleada. O Cuiabano e também o Alex Telles, como você disse, Internacional veio para esse jogo aqui com um time muito mexido, com alguns desfalques por conta de lesão e também outros jogadores poupados, já pensando na Libertadores contra o Nacional no meio da semana. E essa vitória do Botafogo aqui no Newton Santos aliviou bastante a pressão sobre o técnico Renato Paiva, que estava sendo bastante criticado já pelos torcedores do Botafogo, inclusive antes da partida contra o Carabobo nessa semana. Os muros aqui do estádio Newton Santos amanheceram pichados em forma de protesto, mas essa goleada aliviou bastante a pressão do treinador, jogo que contou com a presença de pouco mais de 7.500 torcedores aqui no Newton Santos. Craque Neto. Ó, Gabi, desce aí agora, vai na zona mista, por favor, aí você volta já com todas as informações em relação ao Botafogo Internacional, um jogaço de bola, diga-se de passagem, 4-0, o que dá tranquilidade. A gente tem aqui... Bom, pessoal, então é isso. Na minha opinião, ontem, melhores em... Eu não consigo dizer quem foi o melhor em campo, porque o Cuiabano jogou muito, o Marlon destruiu de jogar bola, então não consigo citar um melhor em campo. Mas eu falo que eu fiz aqui uma live pós-jogo, fiz uma live reagindo ao jogo ao vivo também, e nessas 2 lives eu botei como melhores em campo na enquete. Eu não coloquei o Alex Telles porque, né, até a hora que eu estava iniciando as enquetes, ele não estava... não tinha feito gol, não era tão assombroso no jogo. Então, mas pra mim, ainda assim, melhores em campo, para mim, aí você pode me dizer aqui nos comentários quem foi melhor em campo para você. Eu destacaria o Marlon Freitas, 2 assistências monstruosas, o Cuiabano, que jogou muita bola, fez um golaço, participou de várias jogadas interessantes, o Arthur, que jogou bem ontem, e logicamente, como sempre, o Igor Jesus, que é um monstro no ataque, é um monstro, né? Também gostei do Jefinho, boa partida do Jefinho. Nathan Fernandes entrou bem no jogo, foi ensaboado, foi, vamos dizer assim, trabalhoso marcar ele para a defesa do Inter. O Alex Telles fez a partida impecável, quase não errou no jogo, bem na defesa, bem no ataque, fazendo um golaço. Então, esses jogadores, esses 6 jogadores, para mim foram os destaques do jogo. Jefinho,
vamos botar aí em primeiro plano. Cuiabano, Igor Jesus, o Arthur e o Marlon. Pouquinho abaixo deles, mas muito bem também, Jefinho, Nathan Fernandes e o Alex Telles. Pessoal, teremos muito conteúdo hoje sobre o Botafogo, tá? Esse é só o terceiro conteúdo do dia. Temos muita coisa ainda. Cara, vai vir placar aberto, vai vir jogo aberto, vai vir Globo Esporte, SBT Esportes Rio, Donos da Bola Rio, vamos botar aí Seleção Sport TV, Taon, né, troca de passes, o Sport Center, F-Show, né, uma gama de programas absurdamente grande, Jovem Pan, etc. Tudo que pintasse o Botafogo aqui na mídia boa ou na mídia marrom, a gente bota para vocês assistirem, tá? Então curta o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Temos área de membros, 4 planos, de 3, de 5, de 15, vários valores. Você ajuda muito o canal, muita estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom serviço todos os dias para vocês, tá? Então vamos partir aqui para a edição do próximo conteúdo. Você fica com esse aqui, não esquece de dar o like e ajudar. Aqui embaixo tem um link do nosso Instagram, nosso canal Reserva e do nosso canal de reações de torcedores que torcem ali, secam e se ferram. E a gente reage aqui, dá risada com eles pra vocês, tá? Então é isso, tamo junto sempre, um abraço, até o próximo vídeo, valeu, fui!